acontece? As pessoas, elas estão sempre preocupadas em agradar o outro. Só que as pessoas, elas estão interessadas nelas mesmas. A gente chama lá no Brasil de colhedor de laranja. Trabalhei muito tempo. Eu fiquei mais ou menos, depois que eu parei de jogar futebol, uns 3 anos trabalhando em serviço assim, braçal. E foi muito difícil, de verdade. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Elisneide Amélia e este é o Pod Lis. É um prazer enorme estar aqui novamente para falar com você aí do outro lado. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Lembrem-se de inscreverem-se no canal, ativarem as notificações ali no sininho, deixarem o vosso like e compartilharem os vídeos, todos os vídeos curtos, os shorts, os vídeos longos, compartilhem, não se cansem de compartilhar, ajudem o nosso canal a crescer. Não é? E sigam-nos também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no TikTok. Todas as nossas redes sociais têm o mesmo nome, que é Podlis ou Podlis 1. Hoje vamos explorar como alcançar o sucesso nos negócios sem perder o equilíbrio com o mentor e palestrante Rei Rivelton Fernandes, mais conhecido como o Rei dos Negócios. Eu vou fazer assim uma breve apresentação. Sei que algumas pessoas já o seguem nas suas redes sociais, porque ele é bastante ativo nas redes sociais, mas para quem não conhece, eu vou ler aqui rapidinho um breve resumo mesmo, porque ele é grande na sua biografia. Rei Rivelton Fernandes, conhecido como o Rei dos Negócios, é brasileiro, especialista em marketing, vendas e gestão empresarial. Fundador da Universidade Sem Vendas, já treinou mais de 15 mil empresários, líderes e vendedores. Hoje, Rei Rivelton vai falar um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória e também sobre a sua pequena turnê aqui por Angola. Rei, seja muito bem-vindo. Obrigado, Liz, por essa oportunidade de falar aqui com a sua audiência, né? Você que está nos assistindo aí, anote já, pega aí caneta e papel em mãos, que com certeza vem bastante insight por aí. Hoje é uma aula. Hoje vão ter aqui uma aula gratuita. Atenção, porque o Rei veio aqui para Angola para palestrar, para dar mentorias. E como é que tem sido essa vivência aqui em Angola? Como é que está a ser ou como foi? Olha, assim, muito curioso, né, tudo que eu tenho vivenciado aqui, o que eu venho vivenciando, na verdade. É uma mudança cultural, né? A gente está em outro continente, né, em outro país. Então tem muita coisa diferente do que nós vivemos lá no Brasil. Mas eu estou gostando muito, né, porque essa é uma experiência que é algo para a vida, pelo resto da vida, né? Ficou memorável já. Nós estamos aqui há praticamente 12 dias, né? A turnê aqui é durante 15 dias, então a gente já está quase a deixar o país, mas não poderia deixar de participar aqui do Pod Lis. Muito obrigada, muito obrigada. É a sua primeira vez aqui em Angola? Primeira vez. Em África também? Isso, Uau, primeira vez. Somos privilegiadas então. E olha como as coisas acontecem. Eu sempre digo que não acredito em coincidências. Eu sei que Deus dá sempre um jeito de encaixar o que tem que ser encaixado. Porque é curioso que nós nos conhecemos na gravação do episódio passado. O Rei esteve aqui a visitar os estúdios da Rádio Sublime e encontrou-nos aqui a gravar, falamos um pouquinho, conversamos, deu algumas dicas, bastante generoso já, desde já agradeço, deu-nos algumas dicas, várias dicas. E, entretanto, falamos assim, deixamos no ar o convite e ele disse, olha, eu tenho aqui os meus projetos, as mentorias e tal, mas vou ver se consigo. O Rei foi fazer a sua turnê pelo interior do país e no regresso agraciou-nos aqui então com a sua presença. Então é mesmo uma honra muito grande. E cristocidência, né? Deus une propósito, né? O que a gente acredita. Exatamente, eu acredito muito nisso. Coincidências não
Não acredito que existam. É mesmo que tem que acontece o que tem que acontecer. Então, Rei, como é que foi a viagem? Eu vi que o Rei andou de autocarro. No Brasil falam ônibus, né? Vi que o Rei viajou de autocarro, passou por Benguela, passou por Lubito e foi até o Lubango, minha terra natal. Isso, você é de Lubango? Eu sou do legal. Lubango. Como é que foi, primeiro, a sua viagem, esse trajeto? E achei curioso, né? Gostaria de saber de si, se foi uma decisão própria fazer essa viagem de autocarro? Olha, na verdade não. Não, é o que tinha na hora. E foi uma experiência assim bem desafiadora, porque era para ser, na verdade, 300 quilômetros. 300 quilômetros no Brasil a gente faz aí um pouco mais de 3 horas e meia. Sim. Aqui foram 9 horas e meia. Então, assim, foi bem desafiadora, né? As estradas não ajudam muito. Bastante. Já deixamos aqui o apelo para que melhorem. Eu, por acaso, gosto muito de viajar de carro também. E muitas vezes vou ao Lubango, a Benguela, de carro. E uma viagem que poderia durar ali, como disse bem, 3, 4 horas, no máximo 5, acabamos por fazer um dia inteiro, às vezes. Nossa, é muito difícil. E assim, eu tava com uma bendita torcicolo, né? Um torcicolo, e aquele carro balançando para lá, para cá. Né, eu sou alto também. E assim, o motorista gosta muito de música, eu sou músico, tá? Mas ele me superou. Sério? Ele gosta mais do que eu. E aí, assim, quando nós chegamos em Lubango, eu achei que eu ia morrer de frio. Lubango porque assim, é bem frio lá, né? Já é frio. Então assim, eu achei que eu ia ter um choque térmico. De verdade, eu não estou exagerando, né? Porque lá tava 13 graus. Tá Mas frio, depois, assim, foi muito bom. A recepção calorosa de todo o pessoal. Quando nós chegamos na sala para poder ensinar, o brilho nos olhos que as pessoas tinham, a sede, né, de poder aprender a absorver aquilo que a gente estava passando. Então assim, foi algo surreal. Esse calor humano, né, do povo lá de Lubango, né, o pessoal de Benguela, Lubito, foi muito legal. Eu vi que aproveitou bem, além do que ele trouxe, né, que são as mentorias e as imersões, mas vi que aproveitou um pouquinho das nossas praias. Poxa, sensação, eu não posso deixar de ir na praia. Eu falei pro Afonso, né, quem está nos assessorando aqui, que é da Aerox Viagens, e eu falei, cara, a gente precisa ir naquela praia, pelo amor de Deus, e ali, né, a gente passou pelas dificuldades, mas depois veio a bonança, né? Graças a Deus. Rei, o que é que lhe motivou a começar na área de gestão de negócios? Olha, uma história curiosa, porque assim, eu era jogador de futebol, não sei se as pessoas aqui sabem, né? Eu joguei futebol dos meus 15 até aproximadamente 20 anos. Depois que eu tomei a decisão de parar de jogar bola, eu não tinha profissão. Né? Então eu tive que enfrentar uma dura realidade. Imagina você tendo lá tudo que você precisa nos clubes brasileiros. Eu morava na casa do meu empresário na época. Inclusive um beijo pro Valteir aqui, se ele estiver nos assistindo. Um cara sensacional. E aí ele me empresariou, né? Ele me empresariou. E aí, a partir do momento que eu tomei a decisão de parar, eu tive que enfrentar o que tinha na época. E o que tinha na época era, né? O que tinha na época era, como fala, servente de pedreiro, a gente chama lá no Brasil de colhedor de laranja. Trabalhei muito tempo. Eu fiquei mais ou menos, depois que eu parei de jogar futebol, uns 3 anos trabalhando em serviço assim, braçal. Sim. E foi muito difícil, de verdade, foi muito difícil. E aí eu tive a oportunidade de um amigo me chamar para trabalhar com vendas. E, eu tava louco para abandonar tudo aquilo. Então, quando surgiu vendas, eu não sabia vender, eu não sabia técnicas, eu não conhecia nada sobre vendas. E aí eu decidi abraçar a ideia. Eu falei, claro que eu quero. Porque lá na roça, digamos assim, você trabalhava tudo, né? Roça, pô. Trabalha com a terra. Então, assim, a marmita que você tem que levar, né? Tem que comer comida fria, é roça, né? Sim. Então, quando eu decidi mudar, foi na verdade para fugir da roça. Não foi porque eu queria aprender a vender, né? Porque eu queria trabalhar com vendas. Não, foi para fugir da roça. Só que eu me encontrei. Eu falei, nossa, isso aqui é muito bom, né? Eu falo, Liz, que ninguém nasce vendedor. As pessoas não nascem, você é psicóloga, ninguém nasce psicólogo. Não, você tem que estudar. Tem que não estudar, é? Agora, vendas é a mesma coisa. Então, assim, mas eu tinha uma certa desenvoltura já. Já tinha uma comunicação.
Então, a pessoa que me recebeu lá falou assim, ó, você tem chance de dar muito certo nas vendas. E ali eu me encontrei a ponto de falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui acontecer. Trabalhava com produtos agropecuários, produtos de engorda na época, e aí foi o meu ingresso nas vendas, aí a história é muito longa. Não, mas está à vontade, esteja à vontade aqui para poder... Então vou fazer um review. Sim. E aí depois que eu trabalhei com telemarketing durante 3 anos e meio, me chamaram para trabalhar porta a porta. Né? E aí eu falei, não, vou trabalhar porta a porta, porque assim, eu cheguei num teto lá, né? Eu cheguei num teto, e o teto era por conta das minhas habilidades. Eu não tinha uma habilidade como outros vendedores que eram mais experientes. E a empresa não oferecia treinamento. Você pegava no telefone, naquela época não tinha rede social, não tinha nada do digital, você tinha que trabalhar com o que tinha. E aí, para eu vender mais, eu tinha que compensar em números. Então, por exemplo, eu trabalhava até às 5, 6 horas da tarde, ia embora, tomava um banho, jantava e voltava às 8 da noite. Eu era um dos poucos que tinha a chave do escritório para poder vencer na vida. Eu sempre tive vontade de vencer na vida, né? O futebol foi essa oportunidade, decidi parar. E quando eu me deparei com as vendas, que eu falo hoje, até você que está nos assistindo aqui, vendas é uma excelente ferramenta que você pode utilizar para você mudar de vida. Se você avaliar, os grandes empresários hoje, eles vendem. Quem é o mais rico do mundo hoje? Elon Musk. O que esse cara faz? Ele vende o quê? Carro? É ou não é? O segundo maior, se eu não me engano, Jeff Bezos. O que esse cara vende? Tudo que você precisa, de A a Z, né? Por isso que tem Amazon, de A a Z. Então assim, vendas pode te trazer prosperidade, vendas vai te desenvolver, né? Mas aí você também precisa estudar. E aí depois desse momento eu trabalhei com vendas de instrumento musical, trabalhei depois pela Telefônica no Brasil. A Vivo lá comprou a Telefônica, né? Que era uma operadora, principalmente telefones fixos, né? Residenciais. E aí eu comecei a trabalhar com a Telefônica porta a porta, até que eu me destaquei, me promoveram a líder. E aí começou a minha trajetória, né, de vendedor, líder. Por isso que eu digo para todos os que nos assistem que as diferentes realidades que eu vivi me trouxeram diferentes perspectivas. Essas diferentes perspectivas moldou quem é o rei hoje. Então, quando eu chego numa empresa, como você, né, eu disse para você, são mais de 500 empresas que validaram o nosso método. São mais de 15 mil empresários treinados. Então, a gente acaba desenvolvendo um olhar cirúrgico treinado para aquilo. Quando eu chego na empresa, pouco tempo de conversa, eu sei exatamente o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado para a empresa obter resultado. E mais de 85% daquilo que impede as empresas de terem sucesso, Liz, são obviedades. É o óbvio que não é feito. Não é complexo. Complexidade você vai colocar ali 5, 10%. Eu costumo dizer que complexidade ela impede a execução. Tudo que é complexo demais as pessoas não fazem. Se o básico, o óbvio, elas não fazem, imagina aquilo que é complexo. Tem uma frase aí que diz que o básico bem feito é o que funciona. É o que funciona. Né? A Bic está aí para provar até hoje, né? Tem Bic aqui? Aquela caneta? As canetas tem. Até hoje. Desde 1965, o mesmo formato. O mesmo formato. Né? Isso não significa que você não deve inovar. Sim. Né? Mas o básico bem feito funciona. Então, Rei, quase 20 anos nessa caminhada. 20 anos. 20 anos já, né? Nessa caminhada, como é que é lidar com o estresse, com o emocional ali no meio desse trabalho de venda? Eu já fui muito pressionado. Principalmente porque, assim, quando eu chego nas empresas, eu chego como se fosse o salvador dali, né? Eu chego como a esperança que a pessoa tem. Então, assim, eu sempre falo para o empresário, né? Principalmente essa questão emocional. Porque nós somos um reflexo do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é por volta de 90% a 95%. Então, tudo aquilo que nós fazemos é um reflexo do inconsciente. Só que o nosso inconsciente ele é 100% emocional. Então, a primeira abordagem que eu tenho nas empresas, Ulisses, é a abordagem de entender o comportamento. Nós temos um teste, a minha esposa é terapeuta, Juscelie Santos, beijo para você, minha lady, ela é terapeuta, então nós temos uma abordagem, principalmente nesse início, igual hoje eu falei daqui a pouco eu estou indo para uma empresa que me contataram aqui, falei, eu preciso falar com todo mundo, mas primeiramente com você, eu preciso tratar das suas emoções, falei para ela. Né? Da moça, né? Tava aqui eu a me achar. Mas assim, ó, um teste comportamental onde eu identifico os 10 principais sabotadores. Né? E aí tem vários sabotadores lá. Eu vou te falar de um.
Um sabotador... Eu já ia pedir uns 3. Né? Então, eu vou falar então de alguns. Um sabotador é o hipervigilante. O hipervigilante ele acontece ainda na infância, quando a criança ou ela não viu ou enxergou na figura materna ou paterna uma certa confiabilidade, ou essa criança foi exposto a perigo na vida muito cedo, ou ela assumiu responsabilidade também muito cedo. Então ela cresce adulto achando que alguma coisa de ruim vai acontecer, que alguém pode estragar tudo. Então a ansiedade toma conta dessa pessoa. Quando eu percebo que uma pessoa está comendo unha, eu falo assim, essa daí tem um hipervigilante alto. Porque ela fica ansiosa. Ansiedade é o quê? Excesso do futuro. As pessoas pensando demasiadamente no que vai acontecer. Aí eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo. O que você controla? Você controla muito pouco. Né? Você controla o quê? Os seus pensamentos, a sua motivação, você controla o seu preparo, está no seu controle você pegar um livro, você acessar o nosso canal Sem Isso, Sem Vendas no YouTube para você aprender mais, está no seu controle você participar da universidade também Sem Isso, Sem Vendas para você se preparar mais, está no seu controle. Agora tem coisas que você não controla o que as pessoas pensam, você não controla o que o seu concorrente faz, você não controla uma série de fatores, só que desses 3 níveis de controle, ó, controle, influência e não tem um controle, não tem influência, porque tem coisas que eu consigo influenciar. Sim. Eu não é? Por exemplo, você é uma influencer. Você indiretamente é uma influencer. Sim. Você é uma formadora de opinião, assim como eu. Quando eu estou colocando os meus conteúdos na internet, eu acabo, né, sendo um formador de opinião, fazendo com que essas pessoas reflitam sobre as suas ações, sobre os seus negócios, certo? Eu tento influenciar, mas não está no meu controle. De verdade, 20% eu tenho de influência. E olha lá. Então, mas as pessoas elas esquecem esses 2 tópicos, controle e influência, e elas focam naquilo que elas não têm controle e não têm influência. Aí sabe o que acontece, Liz? Quando você foca onde você não tem controle e não tem influência, acontece assim, ó. Primeiro, você gera uma expectativa muito alta. A expectativa é irmão ou mãe da ansiedade. Não, não é? Se não acontece, você se frustra. Frustração gera decepção. Decepção gera depressão. O que é depressão? Excesso de pressão. A pressão que você colocou sobre uma situação porque você gerou uma expectativa muito alta. E eu sempre digo o seguinte, a decepção, a frustração que você tem com as pessoas ou com algo, não é culpa das pessoas. É culpa daquele que depositou expectativa demais no outro. Expectativas que nós criamos. Então, quando isso acontece, eu vou entrar sabe, na areia movediça da negatividade. Eu vou entrar em parafuso. Por quê? Porque eu não estou entendendo esses 3 níveis de controle que, se você aplicar isso na sua vida, nos seus negócios, você vai perceber que será um grande divisor de águas. Então, esse lado emocional ele é muito importante. Você quer ver um outro sabotador? É o hiperrealizador. Essa pessoa ela acredita que para ela ser considerada, ter a validação dos pais, das pessoas ao entorno, ela precisa estar em constante sucesso. Então ele se envolve com vários projetos, ele desenvolve tendências workaholic. Workaholic é vício em trabalho. Vício em trabalho. Então ele está o tempo todo tentando mostrar para o outro que ele é uma pessoa bem-sucedida. Então ele busca validação, ele busca reconhecimento. De repente é você que está me assistindo aqui. Né? Com certeza tem algumas que está aí querendo mostrar para os outros. Que se calhar não se deram conta ainda de que são assim. E agora o Rei falando vão conseguir... perceber ali nas suas falas que tem, afinal, não é tão bom assim. Não é tão bom. E assim, Liz, o que acontece? As pessoas, elas estão sempre preocupadas em agradar o outro. Só que as pessoas, elas estão interessadas nelas mesmas. Quer ver uma coisa? A gente pode tirar uma foto aqui no final, com toda a equipe, né? Tem um bastidor aqui, tá, pessoal? Assim. Tem um bastidor aqui, nosso diretor aqui do lado, Lisboa, o Fiel, né? Quem é a primeira pessoa que você vai olhar? Eu. Você. Quem é a primeira pessoa que o Lisboa vai olhar? Ele. Mesmo, sim. Então, nós estamos interessados em nós mesmos. Então, é besteira você ficar se preocupando com o outro. Querendo a aprovação do outro. Outra coisa, pare de ser um agradador. O agradador é aquela pessoa que ele tem um prestativo alto, é um outro sabotador. Então, ele diz sim para tudo, coloca as necessidades dos outros acima da dele. E ele fica ressentido como resultado porque as pessoas acabam não contribuindo, não correspondendo. Isso porque na infância, esse empresário ou esse vendedor, esse líder, essa pessoa comum, ela não teve a atenção devida também dos pais. Sim. Então, ele cresceu como uma forma de querer agradar os outros, como uma forma de obter atenção. Entendeu?
Aí tem uma pancada deles aqui que a gente poderia falar. Olha, vocês vão ter mesmo que acompanhar o Rei nas suas redes sociais. Tem o canal também aqui no YouTube, que é para vocês estarem por dentro disso. Mas eu não sei se estive um pouquinho distraída. A divulgação da sua turnê aqui em Angola. Uhum. Eu vi que as salas ficaram muito cheias, mas acho que soube há pouco. Sim, sim. Acho que vai ter que voltar. Tem muitas pessoas que de fato elas não ficaram sabendo, né? A equipe que estava por trás fez o que pôde. Sim. Mas assim, ainda faltou um pouco mais de publicidade, Sim. né? Mas eu acredito no seguinte, viu, Liz? Eu acredito que Deus está acima de tudo. Com certeza. Quando eu vim para cá, eu já sabia, falei isso em outra oportunidade. Deus já tinha me avisado. Falou, ó, você está indo lá para algo físico, mas eu estou te dando algo espiritual em mãos. Então use. E aí, quando Deus me falou sobre a possibilidade de vir para cá, eu sei que Ele está no controle de tudo. Então, o fato de estar aqui é porque ele já viu isso lá acontecer. O fato de eu ir na empresa dessa pessoa que chegou ontem, eu estava em um jantar, essa empresária chegou com várias dificuldades e ali me apresentaram. Então, eu estou indo na empresa dela e ela falou assim, eu venho orando a Deus. Então, entende? Eu sei então, assim, é muito mais além, talvez, do que simplesmente ter estado nas palestras lá falando com o pessoal. Sim. Que com certeza a gente contribuiu de forma significativa. Eu até recebi um comentário muito legal, que a pessoa falou assim, olha, quando o rei começou a falar, eu achei que fosse mais um daqueles que não tem propriedade. Mas depois eu percebi que o assunto é profundo. Infelizmente existem, né, essas pessoas que querem aproveitar-se dos outros, da fragilidade também e do desespero muitas vezes. Sim. A minha empresa não está a vender, então aparece ali alguém que diz mentoria e tal, e você chega lá e não tem nada a ver com aquilo que você está à procura. Isso, então, ainda bem que estas pessoas conseguiram eu encontrar. gosto muito de ajudar as pessoas. Eu vim aqui no Yango, né, com o motorista, e eu estava falando da situação ali, como é que estava a situação dele, ele, né, a reclamar, né? No Brasil a gente fala reclamando, né? No Gerunda, ele estava a reclamar. Estava a reclamar. E eu falei para ele, ó, tem essa oportunidade aqui. Eu estava com um produto em mãos de um amigo meu, empresário no Brasil. Eu falei, ó, ele está abrindo o mercado consumidor para cá, faz um negócio, faz uma renda extra. Então, eu tenho uma vontade muito grande de ajudar as pessoas, sabe? Então, eu não estou atrás só do dinheiro do cliente, entende? Eu quero o resultado dele, acima de tudo. Eu acho que esse é um dos segredos do sucesso, que além de estarmos só na busca pelo dinheiro, o dinheiro é muito bom, é maravilhoso, mas a satisfação do cliente, o saber que conseguiste solucionar, ajudar alguém, eu acho que está acima de qualquer valor. Rei, como é que acha que a busca pelo sucesso pode impactar a saúde mental dos empreendedores? Falou muito bem aqui sobre estas carências, vou aqui colocar como carências da primeira infância, coisas que vêm de lá. E de fato coisas que vêm de lá, às vezes da primeira infância, que estão no subconsciente das pessoas e muitas delas nem sequer sabem. E estão aqui a viver apenas a parte consciente e a sofrerem coisas que nem sequer percebem de onde vêm. Então, como é que o trabalho consegue, a busca, né, pelo sucesso? Hoje em dia todo mundo quer ter sucesso, quer ter dinheiro. Não é errado, atenção, mas temos que ter em conta certos fatores para que também não tenhamos a questão da depressão, o burnout, que agora está muito aí. Isso aí. Então, como é que acha que deve ser feito esse equilíbrio? A primeira coisa é a gente entender o que é sucesso. Se eu perguntar para 10 pessoas diferentes o que é sucesso, cada um tem uma definição diferente. Então, sucesso é diferentes coisas para diferentes pessoas. Sucesso, existem várias definições, uma delas é conseguir aquilo que você quer. Por exemplo, você é empresário, de repente o seu lembra lá atrás quando você quis empreender? Você conseguiu, hoje você tem uma empresa, você tem sucesso. O grande problema está no fator comparação. É olhar a grama do vizinho. Eu até disse outro dia, às vezes a grama do vizinho é sintética e você não sabe. Ele está lá olhando, acha que está verde demais. É verdade, né? Às vezes e é artificial. É artificial. Então para de querer comparar com o outro. Esse é o grande problema, as pessoas quererem comparar. É lógico, eu preciso ter referencial. Pô, eu quero ter o sucesso ou o impacto que aquele empresário tem, né? Que é o que o Michelle Obama fala, né? Que o sucesso é a diferença que você faz na vida das pessoas. Exatamente. Robert Kiyosaki fala que sucesso é a quantidade de tempo que você consegue parar
você consegue manter o seu estilo de vida se você parar de trabalhar hoje. Qual que é a sua abastança? Ou seja, se você parar de trabalhar hoje, o quanto de tempo você consegue manter o mesmo padrão de vida que você tem? Então, uma entende? ótima pergunta. Uma outra forma de entender o que é sucesso. Então, o que é sucesso para você? Responde aí. Para mim, sucesso é isso. É de fato fazer também a diferença na vida das pessoas. Porque tudo aquilo que eu quis conquistar, eu conquistei. Tudo. Eu tenho muito a conquistar. Eu sou ambicioso. Ser ambicioso não é ruim, é diferente de ser ganancioso. Exatamente. Ser ganancioso é você aferir valores, é você mentir, é você roubar, é você querer pisar nas pessoas. Isso é errado. Agora, ambicionar coisas altas, não, isso não. Eu quero tudo aquilo que é para ser meu, não quero nada do que é dos outros. Mas tudo aquilo que é para ser meu, eu vou conquistar. Entendeu? Então, assim, toma cuidado nas comparações, que às vezes você está nessa busca incessante por sucesso e esquecendo do que você já tem. Exatamente. Porque uma coisa é você ter sucesso, outra coisa é você ser feliz. Né? Ter sucesso é isso, né? É conquistar aquilo que você quer. Quer ser feliz? É só olhar para o que você tem. Você tem saúde? Você tem família? Né? Você tem o sustento? Né? Pô, tem tanta gente que não tem o que você tem. Exatamente. Então, assim, primeiramente, gratidão. Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Se eu não expresso gratidão, o ingrato, ele, estatisticamente falando, né, a Bíblia traz uma estatística para nós. Sim. Sabia? Ela fala que 90% das pessoas são ingratas. Porque na cura dos 10 leprosos, que Jesus curou, só um voltou. Cadê os outros 9? Então 90% das pessoas são ingratas. Sim. Então agradeça aquilo que você tem, né? E corra atrás dos seus objetivos sem se comparar com o outro. Porque às vezes você está comparando com o vizinho e está cheio de sabe, coisas que você não está vendo. Posso contar uma história rápida? Tá à vontade, Rei. Vou contar uma história aqui para você. Pode contar. Um homem, um jovem, na verdade, ele estava desempregado. E ele já estava muito tempo parado, já estava quase desistindo. Ele saiu um dia para entregar os currículos dele. E no final do dia, depois de ele ter andado muito, só sobrou um currículo. E aí ele passou em frente ao zoológico, viu que um cara estava varrendo ali. Ele decidiu falar assim, pô, é o último, tô vendo esse cara varrendo, vou abordar ele aqui. Chegou, escuta, eu tô entregando um currículo aqui, tô precisando de um serviço, será que você não consegue me ajudar? Aí o cara parou, pegou assim, olhou para ele, falou, espera um pouquinho. Foi lá dentro, chamou o gerente, ficou cochichando ele com o gerente, ele sem entender. Daqui a pouco veio o gerente e o cara que estava varrendo falou assim, olha, nós temos sim uma oportunidade para você. Eu vou te explicar o que aconteceu. O nosso gorila, que é a principal atração aqui, ele morreu. E as pessoas não sabem disso. E nós contratamos um artista plástico para que ele fizesse uma roupa. E você tem o estereótipo, o tipo, o perfil que cabe nessa roupa. Então, se você topar, tem essa vaga, né? Você vai ter que fazer macaquice lá. Ele falou, mas quanto que eu vou ganhar? Né? Tá preocupado com o dinheiro? Sim. R$1.500. Né? Falou, não, R$1.500 não, pô. Não, R$1.500 por semana. Falou, não, meu sonho é ser macaco, né? Mudou minha vida aqui. E aí eu falei, mas o que eu tenho que fazer? Falou, você vai fazer o seguinte, você vai embora, você entra lá no YouTube e começa a ver o comportamento dos macacos, porque as pessoas não podem perceber que é um ser humano lá. E aí a gente vai soltar um carro de som na rua para reinaugurar e a criançada vai amar. Então tá bom. Domingo, aquela barulhada criançada, ele lá já na jaula fazendo macaquice. E ele se empolgou. Quando ele se empolgou, que ele estava no balanço, ele se empolgou tanto que ele caiu do outro lado, na jaula do leão. E aí ele meio confuso, né, por conta do tombo, daqui a pouco o leão sai. E aí o leão vai vindo, e ele começou a se apavorar, porque ele falou, nossa, eu nem recebi o meu salário, vou morrer. E aí ele foi indo, e ele começou a gritar. E aí as pessoas, né, as crianças, começaram a notar uma diferença. Pô, o macaco, né, gritando, que som é esse? E aí o leão foi chegando, e ele gritando, o leão foi um pouco mais rápido, quando o leão chegou perto dele e falou assim, cala a boca, senão nós vai perder o emprego. Quer dizer, tinha outro ali na mesma condição que ele. E aí isso vem muito de conta com o que eu estava falando. Às vezes você acha que o outro é um leão, mas não é. Entendeu? Tá todo mundo na mesma situação, lutando para sobreviver, lutando para ganhar o dinheiro. Exatamente. Uns fazendo de macaco, outros fazendo de leão. Sim, senhora, é a última história aqui.
Eu gostei muito. Eu gostei muito desse exemplo. Olha, Rei, enquanto pronto, estou para tomar uma aguinha, eu já ia mesmo convidá-lo para ver alguma coisinha. Essa mesa aqui, esse hambúrguer, que maravilhoso. Como é que é o nome desse hambúrguer aqui mesmo? O hambúrguer Nurshell. Como? Nurshell. Nurshell? Nurshell Mini. Muito bom, hein? Nurshell Mini Quem que é a empresa que patrocina aqui? O nosso patrocinador oficial, que é Hambúrguer Nurshell. Traz aqui os hambúrgueres. Tá de parabéns aí, viu, a hamburgueria, viu? E a Made at Home. Manda uns 4, 5 lá pro hotel, pro Rei. Vai mandar sim, senhora. Boss, os hambúrgueres. Brincadeira, tá, gente? Não, vai mandar sim, senhora. Temos aqui os nossos patrocinadores que mandam hambúrgueres no Shell, que mandam os hambúrgueres e as fajitas e outras coisinhas mais. Temos também a Made at Home Bailes Delícias, que meteu aqui essas fofurices. O bolo, esse bolo está com... Esse bolo eu tô de olho nele aqui, eu vejo a hora de acabar aqui. No primeiro episódio, depois do programa, o padre não estava muito bem, mas ele disse, eu vou levar esse bolo. Eu vou embora. Eu vou levar o bolo. E nós, não, pode levar, seu padre. Ninguém tirou uma fatia, ninguém ousou, né? Seu padre. Vou falar a verdade, eu nunca participei de um podcast assim, tá? Vocês estão de parabéns. Tá chique no último isso aqui, viu? Obrigada. Pronto, nós temos essa colaboração, né, entre a Made at Home e a Nurshell, a Hambúrguer Nurshell, e fazemos eventos grandes, pequenos. Maravilha. Desculpa, as pessoas pensam às vezes que são só para grandes marcas. Não, nós fazemos para todos. Se quiser fazer ali um almocinho em casa e ter os hambúrgueres feitos na hora, faz-se. Se quiser ali também ter a decoração da Made at Home, ter ali também os docinhos, os salgadinhos, também vamos, com certeza, chegar até vocês. Bom, desculpem, eu ia aqui agora perguntar a você aí do outro lado, se já sentiu que de alguma forma o seu trabalho lhe esteve a prejudicar, emocionalmente falando, principalmente. Devemos cuidar, ter atenção da nossa saúde mental nessa correria da vida em busca do melhor e do nosso sustento, né? Diga aqui nos comentários se você está ali a ter alguma dificuldade. Quem sabe o Rei vê o seu comentário e responde ou dá-lhe assim umas dicas. E também ali nos comentários, na interação, tem sempre alguém que responde, vai compartilhar a experiência consigo. Deixe-nos saber como é que você tem lidado com o emocional no trabalho. Mas sabe que para isso tem que se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, né? Compartilhar esse episódio com quem achar que vai gostar. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar de saber o que está a ser dito aqui hoje nos outros episódios e nos que ainda estão por vir. Nós só temos coisa boa aqui para partilhar com todos vocês. Prontos, como já sabem também, seguirem as nossas redes sociais, né? Nós estamos no TikTok, Instagram e no Facebook também. Todas as nossas redes sociais têm o nome do canal, que é Podlish ou Podlish 1. Então, Rei, continuando, como é que tem sido aqui? Já explicou como é que foi a viagem que chegou até o Lubango, mas foi direto para o Lubango ou parou primeiro em Benguela? Isso. E depois seguiu viagem? Nós chegamos em Luanda aqui, né? Uhum. Ficamos um tempo aqui na casa do Rui, da Carolina, que tem nos acolhido muito bem lá. E aí nós fomos até Benguela, uhum. Né? Ficamos ali, almoçamos, na verdade. E assim, na verdade foram 8 horas de viagem. Sim, sei bem como é que é. Eu não consegui dormir, o Afonso que estava do lado dormiu o tempo todo. E aí eu também não consigo dormir assim nas viagens de carro. Né? Nessa nós somos de ônibus. Sim. Nós somos de ônibus. É que o carro aqui é ônibus, é? Não, o autocarro é o ônibus. Ah, tá, entendi. Legal. Mais uma que eu aprendi. E aí, eu cheguei, Portugal, nós dormimos... Né? Nós temos mais a questão do português de Portugal. Sim. E aí eu dormi 2 horas só. Foi deitar na cama, já ter que levantar, porque nós tínhamos a participação em 3 rádios. Uau. E aí, né, tinha que estar com a cabeça boa, porque o pessoal estava querendo saber mesmo aqui sobre a gente, né? Perguntou sobre a situação do país, como que o nosso método se encaixaria nisso, né? Foram perguntas, inclusive, muito relevantes, uhum. Né? E aí nós ficamos ali um certo tempo, não passamos a noite, e aí a gente já pegou esse como chama? Autocarro. Pode falar. Autocarro. Chamaram lá de caixinha de fósforo, né? Ah, sério?
Para sair do Lubito para Benguela. Isso. Ah, sim. No Rei, aquilo é uma caixinha de fósforo, né? Eu não sei como que é o nome aqui, não sei se ele estava brincando. É uma van? É uma van, isso. É uma van. Mas é uma van bem reduzida. São giaces. Né? Caixinha de fósforo, ou tem outro nome que agora não me lembro também. E aí a gente pegou a viagem, né? O trecho todo. No começo foi muito bom, né? Aquelas vistas, mas depois... bastante tenso, né? Tinha acidente na pista, né? Uma coisa que me chamou muita atenção aqui é a falta de iluminação nas estradas. A falta de sinalização. Infelizmente. E aí nós chegamos lá né? Tivemos a experiência do frio, que eu quase morri. Para vocês terem uma noção, eu cheguei, quando a gente desceu do carro, o frio foi tão intenso que eu comecei a pular. Por que eu pulei? Porque eu lembrei que quando você se exercita, né, o seu sangue se aquece. Porque eu achei que ia convulsionar. Aí eu falei para os amigos, escuta, vamos ali no bombeiro. Falei, não, vamos esperar aqui. Mas que hora que esse pessoal chega? Falei, não, ele está chegando. Só que esse está chegando, para quem está chegando, sentindo muito frio, é uma eternidade. E não foram avisados do frio? Nós fomos, mas eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Frio do Lubango. Oi, frio do Lubango. E aí nós chegamos lá, né? Eles acolheram a gente, fomos para um hotel, né? Depois eu na verdade nem quis jantar nem nada. Já fui dormir, porque no outro dia, pela manhã, a gente já tinha que estar lá na sala. Sim. A agenda toda, foram 4 horas de imersão. Né? A gente teve uma pausa na imersão. Eu gosto de fazer muito os teatros de venda, né? Onde eu chamo alguém ali da plateia. E aí a gente faz aquele teatro ao vivo, é o ponto alto ali, eu gosto muito disso, porque isso gera muito aprendizado, principalmente para quem está nos acompanhando, né? Então esse é um resumo, tem muita história por aí. Depois a gente foi conhecer lá em Lubango, o Cristo. O Cristo Rei. Tirei uma foto maravilhosa. O Cristo Rei, né? Eu até coloquei na legenda, né? Cada um tem a vista da montanha que escalar. Sim, senhora. Ou seja, né? Você só vai ter a vista daquilo que você pretende escalar. Então, de repente, a sua vista está baixa hoje porque você escalou muito pouco, né? Exatamente. A gente tem que superar, né, os desafios, superar as frustrações, procurar um profissional, principalmente para tratar das emoções. Sim. Como você disse, o burnout está aí. Burnout é a síndrome do esgotamento físico e mental. Então, pessoas que lidam com muitas pessoas, eles acabam tendo esse esgotamento, né, ele acaba não conseguindo lidar com situações corriqueiras, básicas. Exatamente. Então tem que procurar um psicólogo, tem que procurar, né, um mentor, alguém que cuida das suas emoções ali, porque emoção é coisa séria. Exatamente. Né? Senão você se definha e aí você não consegue prosseguir com o seu negócio. Daí ainda bem que tocou nesse ponto. Eu gosto sempre de enfatizar que o nosso podcast foi criado justamente para isso, para ajudar pessoas que não tem uma condição de contratar os seus serviços, por exemplo. Sim. Mas vai ter aqui 1 hora de episódio. Sim. A pegar algumas dicas, Exato. A ver onde é que pode ir buscar exemplos, vai depois ver o seu canal e depois encontra mais coisas. Então é bom cuidar da saúde emocional, sempre. Em todas as áreas. Nós vamos ter aqui convidados como músicos, comediantes e tudo mais, mas todos para assuntos relacionados a como cuidar do mental. Porque sem o mental em condições, nós não fazemos nada. Isso mesmo. Fica tudo parado. Então, Rei, pode dar aqui algumas dicas de como manter a cabeça no lugar em momentos de estresse? Umas 2, 3 dicas. Olha, a gente tem que acessar o lado direito do nosso cérebro se você quiser entrar na área de relaxamento, né? Então, assim, qual que é o seu hobby? O meu hobby, eu tenho vários hobbies. Então, tem pessoas que elas acabam também se definhando emocionalmente falando porque ela não tem interesse diversificado. É importante ter diferentes interesses. Se você fica focado só numa coisa, isso pode te atrapalhar. Então, por exemplo, eu gosto de jogar futebol, né? Ainda brinco um pouco com os meus amigos. Eu gosto de tocar o meu violão, fico horas no meu violão, isso é terapia para mim, né? De uma certa forma, porque tem pessoas, como eu disse, que são workaholics, ele não tira tempo. Ele não tira tempo para a família, ele não tira tempo para praticar um esporte, né? A gente sabe que a atividade física é fundamental. É aqui que eu não estou treinando, mas lá no Brasil é todo santo dia. Eu treino há 10 anos ininterruptos, né? É lógico que é uma briga mental, que é a vontade de ficar no sofá, a vontade de ficar na cama é muito maior. De vez em quando eu perco pro sofá, sim, vou ser sincero para você. Mas não é sempre.
Entendeu? Às vezes uma vez na semana, uma vez no mês, às vezes. Entende? Não, hoje eu não vou. Aí eu fico. Mas assim, é importante cuidar do físico, que quando você vai lá na academia e dá o seu treino logo pela manhã, se nada der certo no dia, você já cuidou de você. Né? Então, para sua mente é muito bom. É muito bom isso, né? Tá construindo massa magra, cuidando de si mesmo. Depois é ter esse hobby que eu estou dizendo aqui, é estar com os amigos, as pessoas que você gosta, né? Que é importante, porque às vezes essa pessoa, ele fala uma coisa ali que te ajuda, né? E Jung falava uma coisa dos amigos, né? Falou assim, ó, cuide bem dos seus amigos. Ele sabe tudo sobre você e ainda continua sendo seu amigo. Então ali você tem, são pessoas que você pode desabafar, tirar aquele filtro, tirar aquela máscara, porque tem gente que está nas redes sociais aí colocando uma máscara. Você pode ver que no Instagram você não vê fracasso. Não. Você só vê todo mundo bem, Sim, bonito. Mas olha o bastidor, hein? Olha o bastidor. Inclusive, tem pessoas que se elas forem desaparecidas, não consegue achar ela. Porque a foto do Instagram não tem nada a ver com a realidade. Tem nada. Ela não é. Ela mete um filtro lá, umas coisas, seja você, né? Para de querer. Então, assim, é importante estar com os amigos também, ter um hobby, cuidar da saúde. Tudo isso importa. É um conjunto. Cuidar da área espiritual, se apegar com Deus, né? Porque tem pessoas que só lembram de Deus quando está na pior, quando está na dificuldade. Então, essa parte emocional tem que cuidar muito. Agora, um ponto importante, não vai espiritualizar tudo. Eu conheço amigos cristãos que eles querem espiritualizar tudo, né? Falando que depressão é do diabo, esquece essas coisas aí. Procura um profissional. Mesmo porque, toma cuidado com a pessoa com a qual está falando para você. Que às vezes essa pessoa... porque assim, eu falo, Liz, que o tripé da confiança. A confiança é um tripé. É um tripé de competência, história pregressa, certo? Nossa, o outro eu esqueci. Mas vou falar da história, vou falar da competência que é o que cabe aqui. Às vezes você está lá, um exemplo. Se eu tenho um pastor, uma pessoa que eu gosto muito, e às vezes essa pessoa ela é muito boa no lado espiritual, entende muito da palavra, só que nunca fez investimento na vida. E aí você quer investir, você vai pedir a informação para ele. Ele não tem competência. Ele tem histórico, a história pregressa dele é boa, a outra é sinceridade, ele é um cara sincero, mas ele não tem competência. Então o tripé da confiança é isso, ó, a sinceridade, ou seja, o que essa pessoa fala na sua frente, ela fala atrás, ela te defende quando todo mundo está falando mal de você, ó, sinceridade, isso aqui serve para estar do teu lado. A história pregressa dela, quem que é essa pessoa no passado? O histórico diz muito sobre as pessoas, né? É lógico que o passado não determina o seu futuro, mas deixa mais ou menos uma dica ali. Tanto é que na hora da contratação, eu indico para o empresário, olha as redes sociais, entende? Ele faz a ligação para 2 ou 3 empresas que esse cara trabalhou, pede indicação para os vizinhos, se for o caso. História pregressa e competência. Então, eu tenho que ouvir as pessoas certas. Às vezes você ouve uma pessoa falando que depressão é coisa de fresco, né? Não sei como que é fresco aqui, mas lá no Brasil é aquela gente mimizenta, né? Não é. Toma cuidado. Com certeza que não Mesmo porque essa pessoa, será que ela tem competência para diagnosticar? No Brasil tá uma onda, sabe do quê? Meu TDAH. Olha. No Brasil tá essa onda, meu TDAH. Na verdade, isso para mim é vitimismo. É você querer colocar uma muleta falando, meu TDAH. Para com isso. Quem te diagnosticou como TDAH? E ainda que tenha o TDAH, consegues conviver tranquilamente e fazer as coisas com competência também. E aí, lá, por exemplo, você paga R$ 1.500 no Brasil para você ir num especialista para ele diagnosticar. Não um teste feito por internet. E as pessoas, ela se auto-intitula, meu TDAH. Né? Será? Sem saber que para chegar ao diagnóstico de algum transtorno são vários e vários testes, porque os diagnósticos para psicologia e psiquiatras é bem detalhado, porque muitos se assemelham. Pronto. Muitos transtornos se assemelham. Você tem competência para falar disso, ó. Procura a Liz. Você atende, Liz? Eu ainda não atendo. Faço as mentorias só. Pronto. Então, você quer ver um outro aspecto? Vamos falar de psicologia? Sim. Eu vou falar dos 4 pesos pesados da psicologia aqui, tá? Para você que não sabe, psicologia é o estudo do efeito do pensamento no comportamento das pessoas. Primeiro, peso pesado da psicologia aqui é formação. Certo? Como assim formação? Eu não tenho... Eu tô mal, tô para baixo, tô com depressão porque eu não tenho a formação do meu irmão. Ou não tenho a formação... Eu não tenho uma faculdade, exemplo. Tá, mas
isso é segredo, é sinônimo de sucesso? Não. Lá no Brasil, atualmente, nós temos aproximadamente 11 milhões de pessoas desempregadas. Uau. Desse total, 1/3 são formados. Quem fez uma faculdade. Né? Então, formação não é sinônimo de sucesso. Tira isso da tua cabeça. Segundo aspecto, profissão. Por que você está triste? Por que você está mal? Cara, porque eu não tenho a profissão que o meu amigo tem. O que seu irmão é? Cara, meu irmão, ele é engenheiro. Eu conheço engenheiro rico, engenheiro pobre. Conheço advogado rico, advogado pobre. Eu conheço pedreiro rico, pedreiro pobre. É ou não é? Eu conheço vendedor rico, vendedor pobre. O problema está na profissão? Não. É o profissional. Então, será que essa questão de não ter a profissão que o outro tem, você pode ser bom naquilo que você faz, só que aí você tem que desenvolver competência, certo? Um outro aspecto aqui é a pessoa que ela fala do karma. Né? O que é o karma? Muito em alta agora as pessoas, o que é o karma? O karma é aquelas pessoas que acreditam que estão pagando nessa vida o que viveram na vida passada. Deixa eu te dar uma resposta aqui, tá? Se você acredita nisso. Se a vida passada fosse mais importante do que essa, você estaria vivendo a vida passada e não essa. Com certeza. Então o karma, na minha visão, é uma muleta. Isso é argumento de vitimista. Pessoas que vivem se vitimizando porque não têm autorresponsabilidade. Então, esquece essa questão de karma. Então, esses são alguns pesos pesados aqui da psicologia que, se você parar para pensar, não é o que acontece. Sim. É aquilo que você faz com o que acontece. Nós somos 10% do que acontece e 90% como nós reagimos a isso. E essa é a chave, né? Uma das chaves. Saber lidar com aquilo que nos acontece, não é? Sim. Então, eu agora quero saber como, porque eu também estou aqui, também me incluo agora nessa pergunta que eu vou fazer. Como gerar ou como equilibrar, né, a pressão por resultados, não é? Porque hoje em dia estamos num mundo de mediatismo, todo mundo quer tudo muito rápido. Toda essa história, essas experiências e essa vivência do rei são mais de 20 anos só nessa área. E tem outra área da vida dele que ele deixou e também agrega na experiência do rei. Como é que nós podemos ter essa dinâmica de aguardar o que plantou, né? O tempo de espera, por exemplo, o nosso podcast começou ontem, por assim dizer, e eu já quero ser como o Fly Squad, por exemplo, que é o maior, eu considero o maior podcast de Angola, com a maior audiência, com tudo, é o mais conhecido. Como é que nós podemos gerir isso, essa questão? Falou bem das comparações, mas precisamos aqui de exemplos práticos de como manter aí a calma para a espera dos resultados. Sim, é muito importante a gente entender que assim, essa é a equação da vida, o que eu vou dizer aqui, anote isso, tá? Ser mais fazer é igual a ter. Certo? O que eu quero? Qual que é o resultado que eu quero ter? Eu quero ter isso aqui. O que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que ser? Entende? Então, primeiro eu tenho que me tornar. A pessoa fala assim, eu quero ser um milionário. Tá. O que o milionário faz? Como que ele pensa? Como que ele age? Se você for avaliar, nós temos aí, nas 24 horas que nós temos no dia, tira 8 horas que não conta que nós estamos dormindo. Restam 16 horas, certo? Geralmente o empresário, o empreendedor, ele trabalha uma média de 10 a 12 horas. O ideal seria trabalhar 8, mas a gente sabe que tem muita demanda, às vezes ele acaba indo um pouquinho mais, certo? Sim. Vamos colocar 12 horas? Ainda restam 4 horas, certo? Essas 4 horas é muito mais determinante do que as horas que você está trabalhando. Né? Inclusive o empregado, o cara que trabalha para alguém, eu falo assim, você trabalha 8 horas, dorme 8, restam 8. O que você faz com essas 8 horas? Essas 8 horas determinam o seu sucesso na vida. Porque se você for avaliar o rico e o pobre, eles acordam mais ou menos no mesmo horário, eles almoçam mais ou menos no mesmo horário, e eles têm a mesma quantidade de horas no dia, concorda? O que determina é essa equação. É ser mais fazer igual a ter. É eu me tornar isso. Então, assim, que eu tenho que me tornar? Eu tenho que ter um conjunto de crença muito forte. E esse conjunto de crenças são 4 aspectos. Primeiro, a crença que eu tenho no mercado que eu estou inserido. Por exemplo, aqui é um podcast, certo? Certo. Pô, eu acredito nisso mesmo? Então, de 0 a 10, que nota que você dá para o seu mercado? Porque se eu não acredito 100%, em alguma hora eu vou
duvidar. Sim. E dúvida sabota a crença. Certo? Então tem que analisar o meu mercado. Por exemplo, eu amo o que eu faço porque eu tenho um mercado absurdo, gigantesco. É lógico que avaliar mercado não necessariamente se ele é grande, se ele é pequeno, mas se ele está em expansão, se ele está em contração. Se tem um mercado grande, se ele está em contração, ele vai sumir. Se eu tenho um mercado pequeno, mas ele está em expansão, ele vai dominar. Certo. Então avalio o mercado também assim. A outra forma é a empresa. A minha empresa. Eu acredito na minha empresa? Depois, no produto que eu estou vendendo, eu acredito nisso? E depois a crença que eu tenho em mim. Porque se você for avaliar, Liz, as pessoas elas não fracassam. Elas desistem. É verdade. A gente tem que entender que entre o plantar e o colher, tem o cultivar, o regar e o esperar. É ou não é? Roma não foi construída do dia para a noite. E aí tem 4 coisas que nos impedem de conquistar aquilo que nós queremos chegar, aquilo que nós queremos conquistar. Tá? 4 coisas que nos impedem de conquistar aquilo que nós tanto queremos conquistar. A primeira delas é aquilo que eu não sei. Se você não sabe o caminho das pedras, como faz? Como faz? Né? Segundo, aquilo que eu sei, mas não faço. Os procrastinadores, né? Todos nós temos, em algum momento, esse comportamento. Agora, procrastinar demais é ruim. Sim. Procrastinar é quando você não quer fazer o que tem que ser feito. Ó, lembra? Ser mais fazer igual a ter? Então aqui você tem que fazer, não tem como terceirizar. Tem coisas que você não tem como terceirizar. É igual tomar banho, ninguém pode fazer isso por você. É você que tem que fazer e pronto. Ok? Certo. Depois, o medo. O medo ele é capaz de aprisionar até os mais talentosos. O medo do que as pessoas vão pensar, o medo da incerteza, o medo da insegurança. Sabe qual que é o antídoto do medo? Conhecimento. O antídoto do medo é conhecimento. Concordo plenamente. O conhecimento te dá a confiança necessária para você fazer o que você... As pessoas falam assim, você não sente medo, frio na barriga quando você vai falar? Eu falei, cara, coloca 1 milhão de pessoas na minha frente. Uma certeza eu tenho sobre todos que estão ali. Eu estudo mais do que eles. Entendeu? Certo. Mesmo porque vendas não é uma ciência exata. Podem discordar, é a minha realidade. Você não vai conseguir discordar da minha realidade, porque a subjetiva é minha. Exatamente. Percebe? Então eu tenho segurança suficiente para subir em cima do palco e falar para 1 milhão, 10 milhões de pessoas sem problema nenhum. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Eu já tive medo? Quando eu não tive conhecimento. Quando eu não tinha conhecimento, eu tive medo. Sim. E por último, Rei, são 4, você falou de 3. Ó, eu sei, eu faço, mas por não dar tempo ao tempo, eu desisto. Aí dois comportamentos extremamente imediatistas. O comportamento ou melhor, 2 comportamentos extremamente prejudiciais: imediatismo e desistência. Entendeu? Sim. Se não for agora, eu não quero. Então a pessoa quer rápido as coisas. Demora muito. Você começa também. a fazer academia, você acha que vai construir músculo do dia pra noite? Não é? Era Começa ótimo. a fazer dieta, você acha que vai perder a barriga do dia pra noite? Era bom que fosse assim. Você começou um negócio que já quer ficar milionário? Ser mais fazer igual a ter. Então, essas são algumas dicas aí de como ter sucesso. Eu espero essas dicas. Já sabia de algumas e vou aplicar com certeza essas. Rei, pode falar-nos um pouquinho sobre o seu método fechamento brutal? Vamos lá. O método fechamento brutal, ele compõe a nossa metodologia sem isso, sem vendas. Né? E o que é o método fechamento brutal? É tudo sobre vendas. Né? Desde a etapa de prospecção até o fechamento. A prospecção, apresentação, fechamento. Sim. Aí, fechamento, por que prospecção, fechamento? Porque, na minha visão, o fechamento já acontece no primeiro ato de você conquistar o cliente, de você captar o cliente. Conquistar ele é consequência dessa primeira ação. Se eu prospecto o cliente errado, eu já vou ter um fechamento ruim, um fechamento difícil de ser feito. A pessoa vai falar que está caro porque ela não enxerga valor. Então tem que, primeiro, entender quem que é o cliente ideal. Eu tenho que sondar esse cliente, qualificar ele, para depois eu fazer uma apresentação da solução que eu tenho. Seja isso um produto, um serviço, uma ideia ou um talento. Aquilo que eu estou disposto a vender, né, aquilo que eu atendo à sociedade. E aí, a partir do momento que as pessoas dominam isso, elas têm um fechamento brutal. E na etapa do fechamento mesmo, né, a gente tem ali técnicas de como você contornar as principais objeções. A pessoa vai falar para você, olha, eu não sei se isso funciona para mim, eu preciso pensar. Ela acabou de colocar uma objeção. Sabe o que o vendedor geralmente faz? Ele fala assim, então tá bom, qualquer coisa você me chama aqui. Eu falo, não é assim, pelo amor de Deus.
Vendas é poder de argumentação, você tem que ter argumentos. Então nós separamos dentro desse método, porque assim, a metodologia ela é composta por vários métodos, né? O fechamento brutal é um método, é muito robusta a nossa metodologia. E lá eu separei 21 técnicas de vendas. Nós regravamos, tem mais ou menos, foi no começo do ano, né? Nós tínhamos 10, 11 técnicas, a gente resolveu dobrar. Então hoje a entrega está muito maior e por um valor assim extremamente acessível, né? Até falo, minha equipe me convenceu a vender barato, né? Para escalar também o nosso negócio. Sim. E chegar a mais pessoas. Chegar a mais pessoas, exatamente. Se você quiser conhecer, é só você acessar aí fechamentobrutal.com.br. Você vai ter um vídeo lá entendendo um pouquinho e aí no final desse vídeo você pode comprar. Tá muito acessível, aproveite a promoção. Até falei hoje com o meu pessoal do marketing, quando estava vindo para cá, falei, conta para mim como é que está sendo as campanhas, porque a qualquer momento a gente vai aumentar. Okay. Eu não vou revelar o valor, você pode ir lá, né, e fazer a transação. Então, eu treino as pessoas hoje nisso, né, como elas faziam um fechamento brutal. E aí eu ensino o passo a passo. Né? Tem também o MEC, né, que é Mentoria Estratégica Comercial comigo, que está dentro da universidade também sem vendas. O fechamento brutal está dentro da universidade. Né? O MEC também está lá dentro. E lá eu ensino, dentro do MEC, como você estruturar um processo de vendas. Né? Porque assim, a parte de técnicas é muito bom. É muito bom você entender sobre vendas. Agora, o processo comercial, que o processo de vendas é a mesma coisa, é um pouco diferente. Que aí eu tenho que trabalhar a estrutura, aí eu entendo o modelo de negócios, eu entendo a minha esteira de produtos, eu entendo a minha oferta, né? Eu entendo ali sobre o formato comercial. Né? Você quer ver uma coisa? Eu estou trazendo isso para cá, até no Brasil não é muito difundido lá. Okay. Aqui o vendedor ele faz o ciclo todo da venda. Ele prospecta, ele apresenta, ele fecha, ele acompanha. Eu ensino você a desmembrar o processo de vendas em pré-venda, ou seja, eu tenho um time de desenvolvimento de vendas, onde eles vão fazer só prospecção, e aí ele passa o bastão para quem só vai fazer a apresentação e fechar. Okay. Entendeu? Entendi. E aí depois que eu comprei, eu vendi, tem uma equipe que vai cuidar desse cliente. Né, para entender o nível de satisfação dele com a entrega, com o produto, para pedir indicação, para saber se ele está sabendo usar o produto, caso é um produto físico, que dependa de uma certa instrução. Entende? Então, eu vou desmembrar isso. Por quê, Liz? Porque quando você pega um vendedor que ele é muito bom e você coloca ele na etapa de prospecção, você está utilizando um recurso caro do teu negócio. Okay. Porque a etapa de prospecção, eu tenho que trabalhar volume. Prospecção é volume. Minha empresa está caindo, porque você não controla o volume de demanda que tem que ter no teu negócio. E é o que eu ensino. Uau. Eu ensino como você fazer isso, inclusive, com tecnologia. Okay. Por exemplo, Liz, dentro da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho tecnologia onde eu entro no seu Instagram, sem você saber, e eu capto todos os seus seguidores que têm um perfil aberto. Isso é legal. De forma legal. E um clique eu disparo para até 1000 deles. Uau. Com a minha oferta, lógico. Que eu tenho que entender se o seu perfil é o perfil do meu cliente ideal. Exatamente. De repente eu estou captando um perfil que não faz sentido. Não. Eu posso ir no Google Maps, por exemplo, colocar as empresas que estão lá, e um clique eu capto essa lista, construo essa lista, e um clique eu disparo a minha mensagem. Estou fazendo um processo de prospecção. Agora você imagina pegar um vendedor bom para fazer isso. Quem faz isso são os geradores de demanda, que eu chamo de GDD. Então ele vai trabalhar só a parte de prospecção, não mais. Ele não vai vender, quem vai vender é o sniper. O sniper é o arquétipo do fechamento brutal. Me pergunte por quê. Por quê? Por quê? Porque é a diferença do vendedor sniper para o vendedor metralhadora. O que é o vendedor metralhadora? Atira para todos os lados. Você é assim que está mexendo. O sniper não, sabe exatamente o que ele tem que fazer. Isso. No fechamento brutal, eu te ensino o seu sniper. Senhora, gostei dessas nomenclaturas. No meu método, não é closer, como é conhecido. O meu método é sniper. Prontos, olha. Eu achei que soube há pouco. Infelizmente o rei tem... Passou rápido, né? Passou. O rei tem os seus compromissos ainda aqui em Angola, porque viaja já esse final de semana. Viaja esse final de semana e daqui eu estou indo para uma empresa atendê-la também. Exatamente. Então não podemos roubar mais tanto o seu tempo, porque tem outras pessoas que precisam também da sua ajuda. Estamos quase no final, mas vamos fazer aqui uma brincadeira. Claro. Uma brincadeira bem boa e bem saudável, que é um momento ping-pong, perguntas que eu faço, que o rei vai responder
com a primeira palavra, a primeira frase que lhe vier à mente. Uau! Mas tem aqui um trocadilho com o nosso podcast. Antes de começar a fazer as perguntas, eu vou saber do Rei se eu posso começar e o Rei me responde, pode, Liz. Tá bom, pode. Pegou? Tá. Então, Rei, posso começar as perguntas? Pode, Liz. Boa! Rei, uma lição essencial que o mundo dos negócios te ensinou. Olha, dinheiro, ele não aceita desaforo. O dinheiro, ele é um ótimo funcionário e um péssimo patrão. Senhora, qual o hábito diário não pode faltar na sua rotina? Leitura, né, se conectar com Deus, oração e também exercício físico. Um livro que mudou a sua perspectiva sobre gestão. Tem Melhores Práticas de Peter Drucker e também Receita Previsível de Aaron Ross. Uau! Vou pesquisar também. O maior desafio emocional que já enfrentou como empreendedor? O momento que eu tive que decidir, o momento que eu não sabia exatamente o que fazer diante de tantas oportunidades que me surgiram. E aí eu entendi que é o que Steve Jobs fala sobre foco, né? Foco é você aprender a dizer não a todas as outras oportunidades que virão no caminho. Então muitos tentaram tirar do meu caminho. Muitos empresários me colocaram, inclusive, cara, vem ser meu sócio. Em alguns momentos até fui, mas me arrependi. Entendeu? Então assim, eu tive esses momentos de inflexão. Se pudesse dar um conselho para quem está a começar, qual seria? Busque um mentor. Antecipação é poder, reação é fracasso. Busque alguém que já passou por isso, né, para que você não erre tanto. Né? Errar é inevitável em negócio, mas tem pontos que se você errar pode sacrificar o seu sonho, inclusive, porque a decepção pode ser grande. Ok. Mais uma vez, muito obrigada. Tivemos aqui o Rei dos Negócios no nosso podcast. Mas antes de despedirmos do Rei, gostaria que deixasse aqui as suas redes sociais, Claro. os canais e tudo para o pessoal então entrar em contato. Então vamos lá, você vai começar seguindo o meu Instagram. Sem Isso, Sem Vendas, Fechamento Brutal, são 3 Instagrams, tá? Sem Isso, Sem Vendas, Fechamento Brutal e O Rei, tá? O Rei dos Negócios, tá bom? No meu YouTube, Sem Isso, Sem Vendas. Lá você vai acompanhar, inclusive, as nossas reportagens. Nós temos um programa de televisão no Brasil, onde eu falo sobre, entrevisto pessoas, né, sobre vendas, empreendedorismo, conta a história delas. Tem muita palestra gratuita lá. Tem podcast também como esse que você pode aprender, tá? E você pode também fazer parte da Universidade Sem Isso, Sem Vendas, onde você vai ter um ecossistema completo de soluções empresariais para você aprender a vender, liderar a sua equipe comercial, fazer tráfego pago sem depender de ninguém. Né? Você vai aprender sobre as suas emoções. Nós vamos ter essa parte lá também com a minha esposa, a Juscelie Santos, terapeuta emocional cristã. Você vai aprender sobre posicionamento, você vai aprender sobre rede social, como você se vende nas redes sociais. Você vai aprender a anunciar no Google, você vai aprender sobre tecnologia para prospectar. Meu Deus, tem uma pancada de conteúdos que você pode aprender lá. E aí você anota esse telefone, 17 99751 3372. Esse é o telefone da minha equipe. Você pode entrar em contato com eles e saber como que você pode se associar a esse ecossistema que é o Sem Isso, Sem Vendas. E foi um prazer falar com você aí, tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito bom, Rei. Muito, mas muito obrigada. Foi uma honra tê-lo cá nos nossos estúdios, no nosso podcast. Vou saber se já sei que vai querer alguns para levar. Vamos preparar assim uma caixinha para o Rei levar. Não, eu estava brincando. Não, mas vai levar sim. Tá muito Quando é que bonita vai para o Brasil? Quando é que viaja? Domingo. Pronto, então vai levar alguns pelo menos. Domingo, Para a viagem, embora que é uma viagem de avião, mas dá para beliscar alguma coisinha no caminho. Coisa boa. Fazer um merchan, fazer um store lá e marcar vocês. Os melhores hambúrgueres de Angola. Olha, não é por serem do meu irmão, mas é muito bom mesmo. Gostei demais. Parabéns, viu? Parabéns. Tá, muito obrigada, Rei. Eu que agradeço. Então, este foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Obrigada também ao Rei dos Negócios. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Obrigado, Liz. Agradecer também aos nossos patrocinadores e parceiros. Na descrição do vídeo tu encontras
os links que levam às nossas páginas das outras redes sociais e também às páginas dos nossos parceiros e patrocinadores. Hoje eu estou vestida de KL Fashion Boutique. Muito obrigada por esse look maravilhoso. E lembre-se, mais equilíbrio, menos estresse. É você no controle da sua vida. Um beijo grande e até o próximo episódio.